Em que
declarar isso aqui, sem se preocupar que o culto em breve vai acabar, mas a gente declarar uma adoração ininterrupta, sabe, a gente poder declarar isso por horas talvez. Maravilhoso, admirável, o Espírito Santo se manifesta neste lugar. Tu és suficiente, Deus. Ah, Senhor, uma atmosfera, Senhor, de adoração neste lugar, Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso séculos dos séculos.
Deus, Ele é santo, 3 vezes santo. Pai, Filho e Espírito. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, neste dia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos estar na tua presença e nós podemos nos dirigir diretamente a ti, sem nenhum intermediário. Nós podemos dizer, cantar e louvar e dizer que tu és santo, e dizer que tu és santo, e continuar dizendo que tu és santo. Talvez assim nós nos assemelhemos um pouquinho mais àqueles que já estão nos céus, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, aqueles que continuamente estão diante de ti, declarando santo, 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 santo. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque se nós hoje podemos dizer isso, se nós podemos hoje estarmos reunidos aqui em teu nome, e o Senhor ainda aceitar a nossa adoração, é porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor perdoou os nossos pecados. Nós não somos culpados mais diante de ti. É por isso que o Senhor aceita a nossa adoração, o louvor da tua igreja, o louvor do teu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Você pode se sentar. Cadê as mães aqui? Levante as mãos aí. Deixa eu ver. Se tem muitas mães aí. Vocês receberam papelzinho, bilhetinho, uma tagzinha, não sei, né? Receberam? Sim? Tem um número nela? Tem? Nós vamos sortear aqui uma ida para o céu. Quem quer? E carruagem de fogo. Hã? Só se for hoje. Então, se você estiver atento, né? Que nem lembra de Elias, a história de Elias? Se você estiver atenta, na hora certa, aí você pode ser levada. Mas tem muitos que vão dizer, não, pastor, hoje não, tem almoço. Olha, não sei, de repente, eu preferiria, se eu fosse mãe, falar assim, não, tô junto, vou lá, agora, só se for agora, né? Mas, vocês receberam isso daqui, e depois, vocês também, ali na saída, né, ao término do culto, vocês vão retirar ali. É brinde? Não tem brinde aqui na Vivai, né? Não tem brinde, é presente, né? Brinde é aquela coisinha, você recebe um negocinho, você fala assim, né? Parece aquele negócio do McDonald's, esse negócio do McLanche Feliz, né? Aquelas coisinhas assim de... Não, aqui a gente está presente, né? Glória a Deus, eu quero nessa manhã aproveitar o dia, inclusive, e falar um pouco a respeito de... Hoje é dia do que mesmo? Comemora-se, na verdade, né? Hã? O quê? Dia do quê? Dia das Mães. Dia das Mães, né? Alguns dirão que o Dia das Mães são todos os dias, porque dá trabalho ser mãe, não dá? Dá trabalho ser mãe? Hã? Quem deu trabalho aqui para a mãe? Luciene deu muito trabalho? Né? Íris? Não, fique sabendo que você continua dando ainda, né? A gente conversa aí com a tua mãe, de vez em quando ela fala, pastor, me ajuda, pastor. Né? Enfim, ser mãe não é uma coisa fácil. Eu sei disso, mas eu não sou mãe. Mas eu acompanho, eu vejo, né? E eu já fui filho também. E eu fui filho da mãe, sabia? Quem aqui foi filho da mãe? Ainda bem que é filho da mãe, né? Enfim, pastor William é? Hã? Ainda é, né? Ainda é. Mas nessa manhã eu quero falar sobre mulheres que ousaram mudar o destino. Mães que ousaram mudar o destino. Vamos ver isso aí, tudo junto? Mães que ousaram
mudar o destino. E quero propor para você já também, nesse título, que você também pode ousar e mudar o destino. Não só por meio da sua vida, mas você pode ousar e mudar o destino, principalmente por meio da sua maternidade. Por ser mãe, e por meio deste exercício de maternidade, você escrever uma nova história. Essa história, de repente, pode ser começada hoje. Ou talvez já tenha começado há algum tempo. Não importa quando, mas você pode ousar e mudar o destino. Por meio daquilo que você é e do dom que você recebeu. Porque ser mãe não é um título apenas. Mas ser mãe é ter recebido algo da parte de Deus. E esse é um dom. É um dom. É um dom. E você precisa trazer isso para você. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Quem aqui é de fé? Quem é mulher de fé aqui? Mãe de fé? Você precisa ter fé. Porque fé é algo que você tem, mas precisa ser exercitado, praticado. Fé é algo que você tem dentro de você e que quando você então exercita isso, pratica isso, você muda as coisas. Você transforma as coisas. Tem muitas mães que elas não têm noção do poder que elas têm. Elas não têm noção. Elas não têm noção do poder que uma varinha tem, sabia? Elas não sei. Tem mãe, hoje em dia, no passado as mães tinham mais noção. Hoje em dia as mães não têm tanta noção. A noção da autoridade que ela tem diante dos filhos. Às vezes você vê uma mãezinha desse tamanho, o filho que cresceu maior desse, né? E já está lá, sei lá, seus 40, né? Tantos anos. E a mãe, então, ela levanta a mão e fala, eu vou te dar na cara. E ele abaixa a cabeça, ele não reclama. Isso é autoridade, gente. Isso é autoridade. Não é só um respeito, embora o respeito dele existir, mas é autoridade. Então, mãe, você precisa ter noção do poder que você tem em suas mãos, o poder que você tem em suas palavras, o poder que você tem com o seu exemplo. Então, você precisa ter noção disso. Não é assim apenas o fato de ser mãe e ter um título de mãe, mas é exercer um chamado divino para mudar a história, para mudar destinos. Então, nessa manhã falaremos aqui de mulheres, mães, que ousaram mudar o destino. Eu quero primeiro trazer uma delas aqui, falaria apenas de 4, que tantas mudaram, né? Talvez você se identifique com uma dessas, mas falaremos apenas de 4 mulheres aqui. E eu vou começar com Joquebede. Quem já ouviu falar de Joquebede? Bonito nome, né? Bonito nome, Joquebede. Lá em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, nós temos ali um relato. Lógico que eu não estou aqui trazendo todo o relato, mas apenas um resumo dessa mulher. E eu digo mulher de fé, porque essa mulher ousou. Ela ousou. Ela ousou desafiar. Então, olha só, é preciso desafiar. Às vezes você vai se ver diante de situações que parecem improváveis e impossíveis de você vencer. Mas quando você, lembra que eu falei da fé? Quando você tem fé, e aí mãe, estou chamando a sua atenção nessa manhã. Quando você tem fé, e a fé é, eu fui feita por Deus, eu tenho o dom, eu recebi de Deus um chamado de ser mãe. E você tem fé, isso é fé. Porque tem pessoas que não acreditam nisso. Mas quando você então exercita isso, desenvolve isso, só que para você, cada vez mais, ter a convicção aumentada, amplificada, né? Você precisa praticar, com a convicção de que você recebeu um chamado. E essa mulher aqui, ela ousou. E note, não sei você, se fosse no lugar dela, teria coragem. Porque olha, coragem não é uma coisa apenas que a gente diga, tenha coragem. Coragem precisa vir de dentro. E às vezes, dependendo da situação, né? Parece que faltam forças. Mas quando você tem fé, a coragem vem. A coragem vem. Elas andam juntas. Você nem sabe dizer se quem começou primeiro, se a coragem ou a fé. Mas estão ali muito próximas. E essa mãe aqui ousou.
desafiar. Desafiar o poder de um grande rei. Desafiar o poder de um decreto de morte. Ela disse assim: eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse decreto de morte. E esse decreto qual foi? Faraó, o Todo-Poderoso. Ele disse assim: mate todos os meninos das mulheres hebreias. Mate todos eles. Cadê o seu filho aí? Cadê o seu filho macho? Né? Imagina só, vou ter que matar o meu filho. Vou ter que matar o meu filho, porque tem um decreto. E a gente sabe de um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que esse ditado, ele não se aplica quando você encontra um obstáculo, quando você vê que esse decreto é um decreto que contraria uma lei superior que é lá de cima. E você diz assim: eu não aceito isso. Viu, Natália? Imagina você, né? E você dizer assim: Miguel, você vai, né? Não vai ficar não, tem jeito. Vai ter que ir. Porque o faraó promulgou um decreto e você tem que morrer, né? Se tivesse nascido menina, pelo menos, nasceu menino, vai ter que morrer, né? Vai ter que morrer. Mas essa mulher aqui ousou desafiar um império, desafiar um decreto, e ela disse assim: meu filho não vai morrer, ele vai viver. Quantas mulheres na mesma época de Joquebede tiveram seus filhos mortos por aquele decreto? Elas falaram: é assim mesmo, é a vida, e a gente tem que seguir, é o curso, né? É o curso da vida. Tem um decreto, o que eu posso fazer contra? Mas essa mulher, ela tinha fé. Note que a fé não é uma coisa que eu apenas tenho porque quero ter. A fé está dentro de nós, mas eu preciso me encontrar com essa fé. E eu só me encontro com essa fé quando eu pratico algo que faz com que essa fé aconteça. Hoje nós sabemos melhor do que Joquebede, porque está escrito, e a gente tem a Bíblia, a gente lê, né? A gente lê, mas ela não tinha tantos recursos quanto nós temos hoje. E ela disse assim: eu não vou deixar que esse decreto encerre aqui a vida do meu filho e a linhagem que Deus estabeleceu. Porque Deus disse assim: crescei e multiplicai. Ele não disse assim: matai os seus filhos. Ela creu que isso precisava continuar. Ela não aceitou, ela falou: Deus me deu, só Ele pode tomar. Não vai ser Faraó quem vai tomar o meu filho, porque foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Mas quais as possibilidades de Moisés? Ele sobreviver naquele tempo, com aquelas dificuldades todas, com aquela perseguição toda, com aquela pressão social, aquela pressão ali de um faraó, os soldados, um grande exército. Ela fala: não, eu vou dar um jeito, mas o meu filho não vai morrer. É preciso dar jeitos nas coisas. A gente não pode aceitar a situação como ela chega para nós, como se fosse um decreto, e aquele decreto definisse o nosso destino, definisse o nosso futuro. Você fala: não, o meu futuro está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Então eu vou confiar nele. E ela confiou, mas ela não ficou parada. Ela foi lá. Ela pegou ali, palha, vamos chamar assim, juncos, né? Não sei se todos conhecem. Ela pegou um material que por meio dele, com ele, ela conseguiu ali tecer, fazer um cesto. Ela não fez um cesto porque de repente acordou de manhã e falou: vou fazer um cesto. Não, ela pensou, ela falou: como eu posso promover a salvação do meu filho? Ela pensa. Pediram para que nós matássemos nossos filhos, lançássemos ao Nilo, o Deus Nilo, né? E o Deus Nilo receberia como uma oferenda os nossos filhos. Não, eu não vou aceitar isso. Eu vou produzir algo que vai proteger, algo que vai guardar. Então ela pensou, ela planejou, ela desenvolveu, e ali ela constrói aquele cesto de junco. Ela fala: mas se eu colocar esse cesto de junco aqui na água, o que vai acontecer? A água vai infiltrar. Então eu preciso fazer o quê? Impermeabilizar. Com o quê? Com o quê? Eu vou ter que impermeabilizar com alguma coisa. Olha, ela procurou alguma coisa.
Ela encontrou ali o piche para nós hoje, algo que para ele servia como betume, e ela colocou esse betume ali, untou todo aquele cesto, fez com muito carinho. Agora imagine essa mulher fazendo tudo isso. Ela está sofrendo ou não está sofrendo? Porque ela está falando, eu sei que existe a possibilidade, né? Porque, olha, que garante que aquilo vai acontecer? Como você está pensando? Em algum momento ela pode até duvidar, será que vai dar certo esse meu plano? Mas quando alguém continua e não desiste, e aí mãe, você não pode desistir de salvar a vida do seu filho. Você tem que continuar, você tem que progredir nisso. Você tem que confiar que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você não pode desistir, mesmo que há um decreto, mesmo que haja alguma coisa dizendo assim, já era. Você fala, não é, porque o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Ele vai me ajudar. Ele vai me dar sabedoria. Ela recebeu sabedoria. Note, uma mulher de fé. Ela tem sabedoria. Ela pode fazer coisas que nem imaginava ser capaz de fazer. Mas ela pensa, como eu vou fazer isso? E ela pega, faz esse cesto, coloca Moisés dentro do cesto. Ela está junto ali com a irmã de Moisés, Miriam. Elas pensando junto, fala, né? Olha só o planejamento dela. Ela sabe até onde a princesa costuma vir banhar-se. E ela fala assim, eu vou soltar Moisés bem pertinho. Note, os hebreus naquela época não moravam perto do palácio. E jamais eles podiam estar próximo de onde a princesa, né, a realeza toma banho. Não, eles moram na periferia, aí, bem periférico. Né? Mas eles estão pensando, que lugar que nós vamos colocar Moisés? Note, bebê novo, ele chora, não chora? A gente vai ter que atravessar. Esse bebê não pode chorar no caminho, porque se ele chorar, alguém pode. E se ouvir, o que vai acontecer? Olha só, tem soldados, tem um exército todo por ali. Mas ela não desistiu, porque ela sabe que o Redentor dela vive. Ela crê, ela tem fé, por isso ela é ousada. Ela então coloca ali Moisés, ela solta o rio? Não, ela não vai soltar o rio. Ela pega Moisés e coloca Moisés junto ali. Sabe aqueles matos que nascem no rio, né? Que são aqueles, né? Você fala um brejo, aquela parte parece um brejo. Então tem uns matos mais altos e ali não tem correndeira. Mas é bem próximo de onde a princesa toma banho. Coloca ali o cesto bem pertinho, juntinho. E ela fala, Miriam, fica só de olho. Fica só de olho. Vai acompanhando. Preste atenção que vai acontecer. E de repente então vem a princesa com as suas servas. Está ali tomando banho. E o bebê começa a chorar na hora certa. Agora sim, deu fome. É provável que Joquebede tinha amamentado Moisés para ele ficar bem, né, cheinho, com a barriguinha cheia, e dormiu. Deu aquela soneca, colocou num jugo, foi, atravessou todo aquele caminho, o percurso, coloca ali, próximo. E a princesa então vai tomar banho. E agora, provavelmente, o coração dela, chora Moisés, chora Moisés, chora Moisés, chora, chora Moisés. Chorou. A princesa ouviu. E ela falou, é choro de criança. Procure, onde está? Ela está vindo dali, daquele canto. Mandou suas servas, as servas foi, trouxeram. E ela, óbvio, sabia do decreto. Ela falou assim, é filha, é um filho das hebreias. Que criança bonita. Não pode acontecer nada com essa criança, não. Eu não vou deixar, eu vou pegar essa criança para mim. Eu vou cuidar dessa criança. E aí, no ato em que a princesa está olhando aquele bebê bonito, né? Miriam chega e fala, moça, princesa, realeza, sei lá qual que é o título. Você quer que eu arrume uma ama de leite para ele? Você acha que a princesa não sabia? Você acha que a princesa era tão boa, tola, que assim, há uma coincidência tão grande de aparecer uma criança e falar, então, tipo assim, de repente, né, eu estava passando por aqui e eu vi uma criança chorando, vi que você pegou essa criança para você, ela provavelmente vai precisar de uma ama de leite. Gente, não tem coincidência nisso, e só um tolo, né? Acreditaria que, não. A princesa fala, vocês são espertas, hein? Vocês são espertas. Leva, fica com a criança, eu vou pagar o salário para ela, para essa mulher que vai amamentar. E a princesa sabe que é a mãe da criança. Sabe? Eu vou pagar um salário. Cuide. Quando a criança crescer e desmamar, traga ela para mim.
Pergunto para vocês, mães, Joquebede foi ousada? Ela foi ousada. Mas Joquebede também foi uma pessoa temente a Deus. Foi uma pessoa que refletiu sobre o que faria. Ela pensou, ela planejou. Mas ela confiou. É preciso confiança. É preciso confiar. É preciso planejar, sim, a Bíblia diz. O coração dos homens deve e pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ninguém diga, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir, vou... Não, se Deus quiser, faria isso ou faria aquilo. Joquebede temia ao Senhor, conhecia ao Senhor, e ela ousou desafiar um decreto. Olha, mãe, você pode seguir o exemplo dela. De repente, eu não sei qual que é a sua situação. De repente, o seu filho se vê aí diante de um decreto que você fala assim, não tem jeito. Mas não tem jeito para quem? Para os homens. Para Deus não há nenhum impossível. Tenha fé, confie no Senhor, espere nele, e o mais Ele fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai mudar a sua sorte. Tenha fé e seja ousada. O segundo exemplo que nós falaremos nessa manhã é de Ana. Fica lá em 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 18. Falaria aqui brevemente sobre ela. Ana, estéril. Decreto de esterilidade. Você não pode ter filhos. Para uma mulher naquela época, isso era terrível, porque hoje em dia a gente vê as mulheres, algumas, eu não quero ser mãe, não quero ter filho, porque não sei o quê. Não, naquela época era bem diferente, todas queriam ter filho, e não ter filho era como se fosse uma coisa assim, vergonhosa. Era tido até como se uma maldição fosse. Você não pode ter filho porque você foi amaldiçoado. E muitas mulheres, elas lutavam contra a esterilidade. E Ana não foi ali uma pessoa que ficou isenta desse sofrimento, dessa dor, e não só isso. Porque seu esposo tinha uma outra esposa além dela. Naquela época isso é normal, hoje não, tá? Certo? Mas naquela época isso era até comum. Se você pegar Jacó, ele vai se casar primeiro, entre aspas, ele não queria, com Lia, e recebe ali a serva dela. Na verdade ele tinha planejado casar com Raquel. E aí depois então ele vem a Raquel com a sua serva também, né? Então, todas elas se tornavam ali mulheres. Por quê? A ideia era ter filhos e filhos e filhos e filhos. Mais filhos e mais filhos. Era crescer, era avançar, era progredir. Os filhos ajudariam muito na lavoura, por exemplo, no cuidado com os rebanhos. Então isso representava a prosperidade da família. Não ter filho era algo terrível. Era um decreto de isolamento, um decreto de vergonha, um decreto que colocava a pessoa numa condição assim de pária da sociedade. Você não serve para nada. E era assim que Ana se sentia. Muito embora fosse amada por seu esposo, muito amada, como diz aqui o texto, mas ela se sentia triste. Havia uma tristeza muito grande. Por quê? Ela fala, eu sou mulher. Eu nasci para isso. Para isso Deus me fez. Porque Deus fez macho e fêmea, e Ele fez a mulher para ela gerar, para ela procriar. Ela tem esse dom, essa capacidade, porque o homem não vai ficar com barrigão. Tem um com barrigão, eu sei, né? Mas não é o que você está pensando, tá bom? Não é o que você está pensando. Mas gerar um filho só uma mulher pode. Só ela tem esse dom e essa capacidade de gerar e trazer a vida, trazer a existência, um outro ser, a imagem e semelhança de Deus. E Ana se sentia aqui envergonhada por não poder ter filho. Ela chorava, anos e anos ali a fio. E não bastasse isso, a outra mulher ficava ali, atazanando ela. Ficava ali zoando com ela, ficava ali jogando na cara. Aí ó os meus filhos, olha quantos aqui, você não tem nada, você não tem nada. E ela fazia questão de fazer isso, o texto bíblico diz.
E Ana ainda mais, ela se enfurecia até certo ponto. Ela chora. Só que tem um detalhe aqui que eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho e pensar. Às vezes a gente aceita aquilo que estão dizendo acerca de nós. Você não serve para nada. Você não serve para nada. E a gente aceita, realmente, as pessoas estão, está todo mundo dizendo, né? É assim mesmo, e até canta, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, é assim que eu sou, né? Aquela síndrome de Gabriela. É assim. A gente canta, porque nós somos crentes, a gente canta essa, né? Mas os que não são crentes cantam aquela, né? Pau que não, como que é? Menina que requebra, enfim, menina que requebra, não sei, né? Pau que não se endireita, pau que nasce torto nunca se endireita. Mas nós não cantamos esse tipo de música, certo? Entendeu? Aceita a coisa. Estão dizendo, está todo mundo dizendo. Mas o que Deus diz acerca de você? O que Deus fala acerca de você? O que a Bíblia fala acerca de você, mãe? Acerca de você, mulher? Ele te deu o dom, Ele te deu a capacidade de você gerar e trazer à existência um ser que pareça com Deus. Você tem esse dom. E você deve se sentir como Ana se sentia. Eu preciso exercer esse meu dom. Só que por anos, ela talvez não teve fé. Note que fé não é todo o tempo. A fé precisa ser exercitada. Só que a fé também acontece naquele momento em que você fala: eu não aceito isso. Durante muito tempo ela ficou chorando. Ó vida, ó céus, ó mundo. Até um momento que ela fala assim, ela se indignou: eu não aceito isso, eu não aceito esse decreto, eu não aceito, e eu vou fazer alguma coisa. Note, naquela época, a família toda ia adorar. E nessa adoração, né, ali era um momento de festa. E diz o relato bíblico que ela ficava olhando, porque o marido, ele fazia porções ali, e essas porções daquilo que eles levavam para se alimentar, para oferecer ali como um sacrifício, como oferta, né? Cada um recebia porções, tanto a outra mulher e os seus filhos, e Ana só recebia a dela, porque só ela, uma, e a outra aproveitava isso. Então ela ia adorar, mas não adorava. Ia à presença de Deus, mas não conseguia sentir a presença de Deus. Só que um dia isso mudou. Um dia ela indo de novo para aquele ritual que toda vez, uma vez por ano eles faziam, ela fala assim: hoje a minha sorte vai mudar. E ela está ali agora, naquele lugar de adoração, naquele lugar de oração. Ela prostra os seus joelhos e ela fica ali, falando com Deus. Uma mulher ousada, uma mãe ousada, ela sabe dobrar os seus joelhos, e ela sabe orar, ela sabe interceder, ela sabe clamar. E a Liana então agora está clamando, e ela está clamando, e ela está clamando. O tempo vai passando e ela está ali, já um bom tempo, né? Ninguém ouve as palavras, mas vê ela ali, com os seus lábios movimentando. O sacerdote Eli estava ao longe olhando. O sacerdote Eli, uma pessoa insensível espiritualmente, porque já se esqueceu de como Deus era, já se esqueceu de como Deus falava, né? Mas estava ali, e olhando aquela mulher ao longe, ali balbuciando alguma coisa, mas não para, e ele nem se tocou que aquilo era oração. Era uma atitude de adoração, era uma atitude de quebrantamento, né? Mas ele julga aquela mulher, e ele chega para ela e fala assim: mulher, que coisa feia, a esta hora da manhã você está embriagada. Quem já bebeu aqui? Quem já se embriagou aqui? Quem já? Vai, gente, vamos. Hã? Né? Você vê? Vai, gente, mais, vamos, depois eu conto a minha experiência. Né? Não, né? Não. E ali, Eli está olhando aquela mulher ali, um bom tempo só, balbuciando. Mulher, que vergonhoso é para ti, a essa hora do dia já está embriagada.
Se eu fosse hoje, imagina eu, pastor Samuel, você está orando, vai, orando, clamando, tem uma situação, tem uma necessidade, você dá dói lá dentro, e o pastor Samuel chega para você e fala, que vergonha, hein, Vanessa? Onde já se viu, embriagada a essa hora do dia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Ela vai rodar a baiana, né? Epa! Né? E vai falando para todo mundo, pastor Samuel, ele falou isso, falou aquilo. Olha, Ana, a atitude dela. Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, sendo esta 9 horas da manhã, sei lá. Mas é que eu estou com o coração quebrantado. Eu estou clamando ao Senhor, porque eu tenho uma necessidade. Eu preciso, eu desejo, eu anseio ter a minha necessidade atendida. É por isso que eu estou aqui, clamando àquele que pode me ouvir e mudar a minha sorte. E aquele que é um sacerdote, muito embora insensível, note, a gente aprende com isso também, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele diz para ela o seguinte, vai nessa tua fé e seja concedido o que você está pedindo. Ana, ali naquele instante, naquele momento, já mudou uma coisa. Note, ela era estéril, mas agora mudou algo dentro dela. Mudou algo dentro dela. Ela passa a pensar diferente. Quando você passa a pensar diferente, quando os seus pensamentos são transformados, o milagre começa a ser gerado. As coisas mudam. Ela já se alegrou. Aquela Ana que antes vinha para esses momentos de procissão e na hora de comer ela não comia, ela ficava ali. Agora ela volta, ela quer comer aquela porção que seja uma apenas que ela está recebendo. Mas ela quer comer porque ela já sabe de que aconteceu algo com ela. E ela volta feliz, alegre, sem ainda saber. Porque note, ela não engravida porque fica andando, certo? Eles estão andando, eles estão caminhando. Ela não engravida porque apenas um sacerdote diz para ela, olha, e ele nem sabia o que era. Mas ela já mudou, ela fala assim, Deus ouviu a minha oração. E aí a Bíblia diz que ela teve então relações íntimas com o seu esposo. E ela concebeu. Só que detalhe, o momento dela era tão difícil, a impossibilidade era tamanha, aquele decreto de esterilidade era tal, que ela resolveu, ela falou, eu preciso mudar a minha sorte, mas como eu faço isso? Ela não saiu ali naquele dia, sem pensar, sem refletir, ela já tinha refletido, e o que ela tinha refletido? A oração dela não começou naquele dia, a oração dela já começou antes, e o que ela estava dizendo? Senhor, dá-me um filho, e eu vou dá-lo a ti. Vou consagrar ele a ti. Ana consagra o seu filho ao Senhor. E diz, ele será para ti. Ele vai servir a ti. Ainda que ele sendo pequeno, eu perderei ele, de certa forma. Porque eu entregarei para servir. Eu entregarei ele para aqui ser treinado, instruído. Eu não o verei mais. Mas Deus, o Senhor é quem vai cuidar dele. Ela creu e fez um voto a Senhor. Às vezes a sua situação é tal que você precisa fazer um voto a Deus. Fazer um voto é você prometer algo a Deus. É você dizer algo a Deus, falar, Deus, se isso se cumprir, eu vou fazer isso. E ela cumpriu a sua palavra. Ela engravidou, teve Samuel. Samuel significa pedido ao Senhor. Quando ele tinha por volta de 8, 9 anos, olha, imagina só, ela então o levou até o sacerdote Eli, porque era assim que funcionava, para que ele pudesse agora crescer ali, aprender as leis, estudar e se tornar sacerdote. Quando eu digo aqui o título da mensagem, eu coloquei como sendo mães, mulheres que ousaram mudar o destino. É que a gente olha tanto Moisés, quanto a gente olha Samuel. Essas pessoas
improváveis. Improváveis. Eles existem hoje, porque antes existiu uma mãe que dobrou os seus joelhos, que orou, que clamou e que colocou a vida dos seus filhos diante de Deus. Só existiram essas pessoas que mudaram o destino, porque Moisés, olha só, o grande libertador da nação de Israel. Samuel, o primeiro profeta, rei e sacerdote, reuniu tudo em si de uma vez só. Foi extraordinariamente poderoso em obras, em palavras, em autoridade perante aquela nação. Mas antes teve uma mãe que se encontrou um dia num lugar que talvez muitas mães hoje se encontram pensando: não tem jeito, não dá para mudar. E eu quero dizer para você assim: dá para mudar sim. Dá para mudar sim. Você precisa se levantar, reconhecer que Deus te chamou para uma mudança. Deus te chamou para ser ousadas. Note, as mães, às vezes diferente dos pais, na maioria dos casos, são aquelas que se levantam e dizem assim: isso não vai acontecer. Ela vai proteger a sua prole, ela vai proteger os seus filhos. Às vezes, você vê tantos casos de pais que abandonam os seus filhos, mas é difícil ver casos de mãe que abandonaram os seus filhos. Isso tem a ver com o que eu falei para você. Deus fez a mulher com essa capacidade. Isso é dom. Isso é dom. E Deus a capacitou exatamente para que ela pudesse exercer esse poder sobre os seus filhos, para que os seus filhos pudessem crescer e se tornarem grandes diante de Deus e diante dos homens. Os outros dois exemplos citarei juntos, porque são próximos, bem próximos, mas também são duas mulheres de fé. E a única coisa que a gente encontra nela nas Escrituras são pequenos relatos de quem elas foram. E lá está, começando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 1, e a gente lê aqui sobre uma dessas mulheres. 16:1 diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, a gente também encontra mais alguma informação. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé. Paulo está falando com Timóteo, escrevendo para ele. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Que primeiro, olha lá, que primeiro habitou em quem? Sua avó. Olha só. Olha a sua família. Olha as gerações. Juntas. Ali, exercendo fé. Que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em ti. Em Atos dos Apóstolos, no 16:1, está dizendo que Paulo encontrou um discípulo. O que é discípulo? Alguém que segue, alguém que obedece, alguém que é ensinável, alguém que é referência. Paulo não é uma pessoa qualquer. Quando ele encontra um potencial, quando ele encontra uma pessoa que ele fala, vale a pena investir. E foi o que ele viu aqui em Timóteo. Timóteo já está crescido. Você olhando Timóteo, talvez você diria, que rapaz, né? Que bênção, né? Só que antes dele crescer e ele existir, existiram outras duas mulheres, outras duas mães, tementes a Deus, que fizeram essa diferença, que marcaram a vida deste filho. Lá em 2 Timóteo, no 3, 14 ao 15, está escrito assim: tu, no entanto, Paulo novamente falando para Timóteo, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente. Olha, essas palavras aqui não estão soltas ao acaso, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido.
porque sabes desde a infância as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. O que nós vemos aqui? Mães que sentam com seus filhos, leem a Bíblia, ensinam eles o caminho do Senhor. Mães que não se deixam levar pelo que acontece no mundo. Mães que não se conformam e não terceirizam a educação dos seus filhos a escolas, a professores, a sei lá quem mais. Mas mães que temem ao Senhor, mães que conhecem o Senhor, mães que sabem orar, mães que sentam com seus filhos e ensinam os filhos no caminho do Senhor. Esses filhos vão crescer? Esses filhos aprenderão alguma coisa? Mãe, eu não sei qual que é o seu hoje estado. Se você se esforça, como aqui a gente vê Lloyd, Eunice, porque se a gente olhar apenas para a mãe de Timóteo, a gente vai falar essa mãe, né? Mas é a mãe dela, a avó de Timóteo, foi quem ensinou a filha a ensinar os filhos. A gente vê gerações que estão juntas, de mães. Poderia estar escrito aqui que o pai dele fez isso, mas não foi o pai, foi a mãe. Lá com Joquebede poderia estar escrito que foi o pai, mas não foi o pai, foi a mãe. Lá poderia estar escrito que foi o pai de Samuel e não Ana, mas foi Ana. Você prestou atenção nisso? Você prestou atenção nisso? Que Deus está escrevendo, está falando assim: essas mulheres, elas mudaram o curso da história, elas ousaram, porque elas descobriram que elas têm algo que Deus deu para elas, e elas exerceram este poder e essa autoridade que possuem. Elas ousaram mudar os destinos. Se a gente olha Timóteo aqui, ele vai crescer, se tornar o pastor da maior igreja que existiu na época de Paulo. Éfeso, a maior igreja disparada em número de pessoas. Se você estuda um pouco o contexto dessa mãe, dessa avó, era um contexto em que treinar o seu filho para se tornar um cristão era correr o risco de ser morto. Muitas mães talvez diriam hoje aqui: eu não vou, deixa o meu filho aqui do jeitinho que está, nem fala que você é cristão, finge que você não é, porque vai que você morre. Mas elas ousaram, e elas entenderam, não importa qual que é o decreto, não importa se é o faraó que emitiu esse decreto, não importa se é uma doença que emitiu esse decreto, não importa aqui se é o imperador Nero que emitiu esse decreto, não importa, porque o que importa é que o meu Deus, Ele vive para sempre. O que importa é que o meu Deus, Ele é o eu sou, Ele é em todas as coisas, e nele eu posso confiar, independentemente da circunstância. Eu posso mudar o destino por meio da minha maternidade. E eu quero desafiar você nessa manhã, mãe, a mudar o destino, através dessa unção, desse poder que Deus colocou nas suas mãos, através dessa autoridade. Exerça a fé e ministre essa fé em favor dos seus filhos, para que eles cresçam e se tornem extraordinariamente poderosos na mão do Senhor. Não aceite nenhum decreto, qualquer que seja, e que mostre e aponte uma impossibilidade. Você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não me conformo com este mundo, com este século, mas eu sou transformada pela renovação da minha mente. Mãe, você tem um chamado, você recebeu autoridade, e você precisa exercer esse chamado de tal forma que você mude o rumo da história. Vamos fazer isso? Bora lá? Porque nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês orando. Precisamos de vocês intercedendo. Não é por acaso, por exemplo, cadê a Ângela? Ali. Ângela, cadê? Não estou vendo. Está lá, saiu daí. A maioria das pessoas que nós vemos ali agregadas ao grupo de intercessão são mulheres.
Né, Angela? A maioria são mulheres, certo? No grupo de intercessão? Olha lá. Por que será? Por que será? Há um chamado. E a mulher, ela tem fé que a oração pode muito em seus efeitos. Às vezes ela tem mais fé do que os homens têm. E elas clamam, elas intercedem, elas não desistem. Elas persistem. Elas não voltam atrás, mas elas continuam. Elas continuam. E eu quero aqui, nessa manhã, desafiar você, mãe, não sei, se talvez você ainda não se vê como essas que eu citei, Joquebede, Ana, Eunice, Lloyd. Fala assim, eu quero ser como essas mulheres forem. Porque hoje em Mauá, 2025, Avenida Barão de Mauá, 3012C, o que pode vir de bom de Mauá, né? Poderia dizer, o que veio de bom de Nazaré. Ninguém conhece Mauá, nem sabe que existe. Nós estamos falando dessas mulheres. Eu quero desafiar você a pensar dessa forma, que no futuro, pessoas estarão falando de você, falando das suas orações, falando da sua fé. Uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira. Uma fé que não desiste. Uma fé que vai em frente. Uma fé que confia naquele que prometeu. Porque fiel é quem prometeu. E ele vai cumprir até o último dia. Feche os seus olhos. Ministério de louvor. Primeira oração que faremos aqui é com vocês, mães. É você com Deus agora. Sei lá qual que é a impossibilidade, a dificuldade. Eu quero dizer para você que para Deus não há impossíveis. Eu quero desafiar você, mãe, nesta manhã, a falar com Deus e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma mãe, uma mulher, que por meio da minha maternidade vai mudar destinos, porque meus filhos servirão ao Senhor, porque meus filhos serão poderosos em Deus, porque meus filhos estão guardados em Deus, porque meus filhos farão a diferença nesse tempo, meus filhos farão a diferença nessa geração, meus filhos pertencem ao Senhor. Ore, mãe, nessa manhã. Você tem autoridade, porque Deus te deu. Anule os decretos por meio da oração. Diga: Satanás, em nome de Jesus, eu mando você para longe dos meus filhos. Tire as suas garras, tire as suas algemas, tire tudo que você colocou, em nome de Jesus, porque eu sei que tem autoridade, porque Deus me deu autoridade para interceder pelos meus filhos, e eu faço agora em nome de Jesus. Mães, profetize sobre a vida do seu filho, profetize bênção, diga o nome dele e profetize, diga o nome dele e profetize, faça isso com fé, fique em pé, levante as suas mãos, porque quem intercede tem posição de intercessão, é posição de batalha. Você levanta a sua mão e declara agora em nome de Jesus. Suas mãos não foram feitas apenas para você pegar o garfo, comer alguma coisa boa, mas as suas mãos, elas foram feitas para você impor as mãos sobre os seus filhos e declarar sobre eles a bênção do Senhor. Então declare a bênção do Senhor. Anule todos os decretos que já foram ali lançados contra o seu filho, e diga: eu, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu anulo esses decretos. Eu anulo esses decretos. Tenha fé. Note como essas mulheres aqui, a fé delas não surgiu assim de repente, mas foi gerada ali no seu ventre, da mesma forma que uma criança foi gerada.
E ela sabe o que é gerar uma criança. A fé dessas mulheres foi gerada também ali no seu ventre. A fé foi gerada. Ela sabe que existe algo dentro delas. Existe algo dentro delas. Ela sabe que tem autoridade. Ela sabe que tem poder para desfazer as obras de Satanás. Porque o diabo tenta destruir. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou destruir todas as crianças que nasceram naquela época, mas não conseguiu, porque uma mulher se levantou e disse: eu não aceito, eu anulo esse decreto, em nome de Jesus. O meu filho será um libertador. O meu filho será um libertador. É falar como Ana, é orar como Ana, é desejar, é gerar no seu ventre, é gerar no seu interior aquilo que ainda não existe, mas lá na frente você já pode ver, aleluias. Rite canta na baixeira que terelaçou. Rite canta torre massure canai. Rite canta na sube canta lesou. Rite canta mantelesure. Riba reta taca na baixeira malaçou. Rite conte mantelesture marassi. Rite conte mantelesture. Rite baste cantelesture marassi. Rito te che monterei su, Raimanai che deve scoppia, canta le manai, Ricce ponte le stai, Rete canta la sola. Você tem autoridade, mano. Você tem autoridade, mano. Você tem autoridade para desfazer os decretos de Satanás e dizer: aqui não. Rete passará para Camarasure Madashe, Rite Ponte Teremaste Cantaramasso, Rite Camarasore Madagasse, Rite Modenaste Cantelesura Mashe, Comanaste Teremasso, Hanarestute Camarashe, Remassante Cantedais Coramanas, Rendi Camanasso de Cantaramasso. Diga como Ana disse, o meu filho pertence ao Senhor, porque eu o pedi, ele pertence ao Senhor, será sacerdote do Deus Altíssimo. Mãe, lembre do que ele escreveu. Ele disse sobre nós: somos nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Você tem autoridade para declarar a libertação aos cativos. Declarar a libertação aos cativos. Você tem autoridades muito mais do que qualquer outra pessoa tem sobre o seu filho, de tirar as algemas que estão prendendo o seu filho. Declare que a mente dele será liberta. Declare que as algemas cairão. Declare que as fortalezas das trevas ruirão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amaneres tocamanarashe. Esse comanasu de cantarabachar. Amantira sure badaque lemantarassu. Assim como Eunice, assim como nós desejaram em Timóteo alguém temente a Deus, um discípulo fiel,
uma fé não fingida. Deseje que assim seja o seu filho, que assim seja a sua filha. Oh, rebatarás, te camarás, requemandarás tu que levarás, hanache camarás, levantarás, te camarás, recatarás, recatarás, requemandarás, recamarás. Aleluias, 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 aleluias. E ainda, nesse mesmo sentido, vamos louvar o Senhor. As crianças já podem se colocar à disposição. Amém. Aleluias. Mãe, você tem um nome que está acima de todo nome, a quem você pode clamar, o nome que você pode usar, o nome que você pode declarar, o nome que você pode declarar, porque Ele te deu esse nome e a autoridade para usar esse nome. Jesus é o nome mais lindo, santo. É esse nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus, Nesse nome diante do qual cura todo joelho se dobrará e força. e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quando chamo teu nome, Você pode chamar. as trevas Pode chamar. fogem, Pode chamar. montanhas se movem. Pode chamar. Quando chamo teu nome, Não olhe, cadeias se não olhe as rompem. circunstâncias, mas veja pela fé. Veja pela fé. Não mude as palavras. Gere as palavras no seu Teu coração. nome é o mais lindo de todos, Santo Salvador. Jesus, só tu és Esse o nome, Deus poderoso. esse nome há poder. Nosso nome há poder. Jesus. E você pode chamar este nome. Você pode chamar por este nome. Todo tempo, todo momento, quando precisar. Ele sempre estará à disposição. Jesus, O desejo dele é atender a sua oração. Mas antes dele atender a oração, é necessário você orar. É necessário você se aproximar dele. É necessário você conhecê-lo. É necessário você gerar a fé no seu interior. Quando chamo teu nome, as trevas fogem, montanhas se movem. Chame esse nome. Quando chamo teu nome, cadeias se rompem, já não podem me
como a Bíblia diz, apresente os seus pedidos, mãe, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Cante louvores, exalte o nome dele e agradeça por aquilo que ainda não aconteceu, mas você tem fé, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Vem cá as crianças, você pode se assentar. As crianças têm aqui uma homenagem. Acho que tem alguém te procurando aqui, Sheila. Ali olhando, para onde está? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não
Sabe, fazer isso, por mais simples que seja, é importante para as crianças, porque elas também aprendem a ter desenvoltura, né? Elas se sentem mais livres, elas vão se acostumando a estar no palco, por exemplo, e você já pode ver seu filho pregando aqui também, louvando aqui no louvor, né? E com essa homenagem, queremos aqui desejar, mães, que hoje seja um dia em que você receba, né, as felicitações, mas não só por esse dia, pelos demais também. Amém? Glória a Deus. Vocês, ao saírem, cadê a tagzinha? Cadê a tagzinha? Levanta assim, ó. Quem recebeu? Se tiver alguma mãe que não recebeu, levanta as duas mãos, pula e fala assim: eu não recebi. Ali, ó, tem uma mãe aqui. Tem mais alguma mãe que não recebeu? Todas receberam, né? Estão aqui dizendo que seria legal as mães tirarem uma foto ali, né? Todas as mães com os filhos, depois do culto, depois de pegar a lembrancinha. Pode ser? Mães, pode ser? Pode? Então não vai embora, mãe. Vem com seu filho aí, né? As crianças ficam aqui em cima, tira foto, vocês ficam embaixo ali com o presentinho, tá bom? Então, todos pegaram? Pegaram aí? Certo? Então, vocês vão pegar isso aqui lá na saída, na lembrancinha. Pode sair na saída lá, você pega essa lembrancinha. E depois você volta aqui para tirar uma foto rápida, né? Pode ser, ou tira a foto. Dani, vem cá. Traz as crianças para tirar foto agora, que eu acho que vai ficar bagunçado depois. Mãe vai embora e não vai tirar foto, né? Então já vamos tirar agora. As crianças podiam até ficar aqui, né? O que vocês acham? Uma boa ideia, não é? Vamos voltar tudo aqui. Quem assistiu? Tem um filme aí que tem a criança que faz assim, ela volta o negócio, né? Os Pequenos Espiões, eu acho que é isso aí. Você assiste filme com os filhos, não assiste? Quem não assiste? Mas você aprende algumas coisas também. Vamos lá, as criançadas. Cadê as mães, ó? As mães dessas crianças aqui, ó, primeiro. Venham as mães dessas crianças, porque nem todas as mães que estão aqui são as mães dessas crianças, certo? Vamos tirar uma foto primeiro com essas mães, com essas crianças, depois as crianças saem, aí vem todas as mães. Pode ser assim? Inclusive aquelas que não estão com as crianças aqui. Vai, as crianças podem subir no palco. Do jeito que elas já estavam, que é melhor, elas são menorzinhas, as mães vão ficar embaixo aqui. Pode vir, mãe. A mãe que está com os filhos aqui, ó. Não, primeiro essas crianças só. E as mães. Depois as crianças vão sair. Essas mães que já estão ficam. E as outras que ainda não estão venham, tá? Aqui é assim, não dá ideia não, tá? Vai, sobe, Dani, vamos. Sobe aí, ó. É rápido. Tira aquela foto com a lente do iPhone, é isso? Falaram que o iPhone faz milagre, certo?
Aí, pronto? Enquadrou aí? Foi. Agora as crianças descem. E as demais mães vêm, porque elas estão aqui doidas para tirar uma foto também, eu sei. Né? Mas não precisa trazer os filhos não, tá bom? É só as mães. Fica, Tamires, fica. Vocês que já tiraram, tira junto. Todas juntas, sem as crianças agora. Vai, sem as crianças, só as mães. Agora os pais cuidam das crianças. Pode vir até mais pra cá. Ó, um pouquinho pra cá. Sobe no palco, gente. Tem aqui espaço atrás, ó. Olha, eu aprendi ontem como tirar uma boa foto. É assim, ó. É a foto do rico, né? Então o rico faz assim quando tira foto, ó. Agora, mãe, é só passar ali na saída e receber o seu presente, tá bom? Vamos com Deus. Tira a mão aí, ó. Cadê o verde? Você não lembra dessa, né?